Olá, bom dia, excelente sábado para todos, meus amados irmãos. Sejam muito bem-vindos ao nosso momento do Evangelho Diário, momento esse em que todos nós nos encontramos aqui, nos reunimos com a paz de Jesus, com o nosso pensamento elevado até a Deus, nosso Pai. Olha, meus irmãos, este é o momento em que todos nós reservamos do nosso dia para serenar o nosso coração, para elevarmos as nossas vibrações até o mais alto, para limpar um pouco os nossos pensamentos nas águas cristalinas de Jesus. Olha, meus irmãos, diariamente, nós cuidamos da higiene do corpo. Todos nós que estamos aqui, diariamente cuidamos de higienizar o nosso corpo. Precisamos também, diariamente, limpar o nosso coração, o nosso pensamento. Higienizar o terreno da nossa alma. Não podemos só acumular lixo na alma. Lixo da alma que eu estou dizendo é raiva, rancor, pensamento negativo, ficar remoendo coisas ruins que aconteceram, que alguém falou, deixou de falar, um fato inesperado. Aí a gente fica acumulando esses sentimentos tão ruins que é um lixo para nossa alma, sabe? Que só nos faz mal. Então nós precisamos também higienizar interiormente a alma, mergulhando na água cristalina de Jesus, porque a água do ensino do Cristo purifica a gente por dentro, limpa o terreno dessa alma. Jesus é capaz de transformar aquele rancor em amor, aquela inimizade em companheirismo. Jesus é capaz de transformar aquela raiva em perdão, aquele orgulho em humildade. Cristo é capaz de transformar todo esse lixo da nossa alma, essa sombra da nossa alma, em luz. Vamos também diariamente fazer uma limpeza de pensamento, de sentimento. Não vamos ficar acumulando o que nos faz mal. Olha, meus irmãos, são com essas palavras, convidando Jesus para abençoar cada um de nós que aqui está presente, abençoar o nosso sábado, que seja um sábado iluminado, sábado de paz para todos nós. São com essas palavras que eu convido para a gente começar a reflexão de número 68. Hoje, essa reflexão de número 68 é de Emmanuel. E essa reflexão, ela diz para todos nós: uma prece, uma saudação afetuosa, uma flor ou um bilhete amistoso conseguem apagar longo fogaréu da discórdia ou dissipar rochedos de sombras. Emmanuel diz algo aqui muito proveitoso para a gente, porque ele coloca assim: uma prece, uma saudação afetuosa, ou seja, cumprimentar o outro afetuosamente, de bom coração, com alegria, uma flor, olha só, um bilhete amistoso consegue apagar anos de discórdia. Estou traduzindo aqui com as minhas palavras: anos de discórdia, de raiva, de rancor. Olha, meus irmãos, é muito comum
na Terra hoje em dia, nós vemos uma situação que é a seguinte: duas pessoas que não se dão bem, duas pessoas que não combinam, que não têm afinidade entre si. Aí fica assim, uma de cá e outra de lá, batendo de frente, discordando, discutindo, brigando, um apontando o dedo para o outro, um brigando com o outro, uma agressividade verbal, até agressividade física também. E aí, dessa situação, surge o quê? Nasce uma discórdia. E aí, é muito frequente, sim, na Terra hoje em dia, a gente observar essa situação, nascer disso aqueles comentários assim: eu jamais vou perdoá-lo. Eu nunca mais quero ver essa pessoa na minha frente. Ah, mas qualquer pessoa, até que se relacione com ele, eu não quero contato. Não quero nem ouvir o nome, porque essa pessoa nunca vai mudar. Eu não vou perdoar o que fez. E aí se torna o quê? Aquela discórdia de anos e os anos passam, às vezes já até esqueceu o que aconteceu, mas o orgulho, infelizmente esse sentimento mesmo, o orgulho mantém esse rancor. O orgulho que a gente, por outras palavras, ouve muito falar é de não dar o braço a torcer. Ah, eu não vou dar o braço a torcer, porque o errado foi ele, o errado foi aquele. Eu não vou dar o braço a torcer. Então, se ele não me pedir desculpa, eu também não vou fazer nada. E aí fica nisso, o outro lado também pensando a mesma coisa. Qual que é o resultado disso? Anos e anos de uma discórdia que às vezes não tem nem fundamento. De uma discórdia que está fazendo mal é para quem está envolvido nela. Uma discórdia que só está semeando rancor dentro dos dois corações. E rancor nunca foi uma semente boa para ser cultivada no solo da alma. Nunca foi. Olha, meus irmãos, os anos vão passando, aí fica assim. Quando um tá num local, o outro não comparece. Se a pessoa vai ali, o outro não frequenta. Aí fica assim, uma situação tensa, uma situação desgostosa, fica aquela situação ruim e os anos vão passando. Só que Emmanuel, hoje, muito sabiamente, nos sugere, para esse nosso coração ainda tão orgulhoso que vivencia isso, Emmanuel faz uma sugestão para a gente. Emmanuel diz assim: olha, por outras palavras, para essas situações, às vezes basta uma prece, uma saudação afetuosa, uma flor, um bilhete amistoso. E ele coloca: é capaz de apagar longo fogaréu da discórdia ou dissipar rochedos de sombras. Meus irmãos. Aí, como que a gente vê isso aqui de Emmanuel sendo aplicado na nossa vida? Geralmente, Deus vai entrelaçar os nossos caminhos com irmãos realmente que às vezes a gente tem uma discórdia, uma situação difícil, ou que aconteceu exatamente todo esse cenário que eu acabei de narrar aqui. Aí Deus vai e de alguma forma cruza os nossos caminhos. Em algum momento a gente reencontra com essa pessoa. E aí é a chance que nós temos como cristãos, de deixar o orgulho de lado e ser humilde. Ser humilde, como Emmanuel coloca, saudando esse irmão, cumprimentando ele. Às vezes essa pessoa nem espera que a gente vai cumprimentar,
devido a essa discórdia, às vezes de anos que tem, a gente vai lá e cumprimenta. Uma saudação afetuosa, trata bem. E esse ato, é isso que a Emmanuel está nos dizendo, é esse ato de um simples oi, bom dia, tudo bem com você? Esse ato de um simples cumprimento, uma simples saudação de coração, é capaz de apagar esse fogo dessa discórdia de anos. Às vezes, meus irmãos, para dissipar uma discórdia que já tem anos, basta um pingo de humildade da nossa parte de fazer um ato simples com esse irmão, uma saudação, um bom dia, uma boa tarde, uma prece destinada para ele. Olha só. Tem até uma história sobre isso que eu acho que histórias são sempre boas para a gente guardar no coração o ensinamento do Evangelho. Tem uma história assim de um rapaz que ele morava num prédio e tinha muitos andares nesse prédio. E no apartamento de cima morava também um outro jovem com a sua família. E esse rapaz, meus irmãos, ele vivia incomodado com esse vizinho dele, esse jovem que morava no apartamento de cima. Mas vivia incomodado. Os dois discutiam pela janela, brigavam, e ele sempre dizia: Mas eu não consigo aguentar esse vizinho. É som alto o dia inteiro, é só conversa absurda, é só festa. Eu quero descansar, esse vizinho não para. É uma situação assim complicada. Então, assim, ele chegou, tentou pedir para esse jovem, para ele respeitar ali, ele como vizinho. O jovem não se importou, então daí gerou toda a discórdia entre vizinhos. E aí ficava assim, um discutindo com o outro, um ali jogando energia ruim no outro, um com rancor, com raiva um do outro. E o negócio só ia piorando, piorando, piorando. E aí o rapaz falou: Mas eu não posso mudar de casa, que é o apartamento que eu tenho para morar com a minha família. O de cima também não mudava e ficava essa situação conflituosa. Conflituosa. Olha, meus irmãos, até que um dia esse rapaz, muito incomodado com o que o vizinho dele, os barulhos, as coisas estavam fazendo, muito incomodado, ele ajoelhou no chão e começou a fazer uma prece para Deus. E ele falou assim: Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu tô desesperado. Eu preciso dormir. Eu preciso de paz na minha casa. Mas é som alto o tempo inteiro, é festa, é conversação. O que eu faço, meu Deus? Eu não sei mais o que eu faço. Estou a ponto de cometer um ato infeliz, porque eu estou desesperado. O que eu faço, meu Deus? Por favor, me envie uma ajuda. E aí esse rapaz faz essa oração, deita para dormir. E quando ele dorme, no mundo espiritual, assim, no mundo espiritual que eu digo assim, quando ele se desprende parcialmente do corpo, o espírito dele, eis que um mensageiro do Senhor vem ao encontro do espírito dele. E aí esse mensageiro do Senhor, que é um espírito mais benevolente, tinha ouvido as preces dele e vai ao encontro dele conversar. O homem, quando vê esse ser de tanta luz, fica impactado. E em espírito, ele emocionado, ele pergunta: será que Deus ouviu as minhas preces da situação que eu estou vivendo? E aí, meus irmãos, o mensageiro do Senhor diz para aquele homem: meu irmão, eu ouvi as tuas preces.
E a solução que você deseja é simples. Descubra algo que o seu vizinho gosta e leve para ele. O anjo, mensageiro do Senhor, falou só isso. O homem acordou, já era dia, se lembrando do sonho e revoltado. Porque ele dizia, mas como assim? É ele que está me perturbando. É esse jovem que está me fazendo mal. E eu que tenho que fazer algo que agrada a ele? Não, isso está errado. É ele que está fazendo mal e eu que tenho que ir lá para poder levar algo que agrada a ele, mas não pode ser. E aí ele ficou pensando muito no sonho e ele resolveu tentar o que ele tinha sonhado, o que esse anjo, esse mensageiro do Senhor tinha falado para ele. E aí ele se lembrou de ter ouvido uma vez no elevador que aquele jovem gostava muito, mas muito, de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aí o que ele fez? Ele foi lá na padaria, perto da casa dele, do apartamento, comprou o melhor pedaço de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, pediu para colocar naquela embalagem bonita e foi. Subiu no elevador, foi lá na porta do apartamento do jovem, tocou a campainha. O jovem, quando viu que era um homem, já foi preparado. Porque ele sabia que toda vez que aquele homem ia lá era para xingar e para discutir. Então ele já foi preparado para poder xingar. Ele abriu e falou: "O que você está querendo de novo, você?" E aí dessa vez foi diferente. Ele falou: "Pois é, eu te trouxe apenas um, um agrado. Um pedaço do seu bolo favorito. Eu fui lá na padaria, eu lembrei que você gosta desse bolo. Eu trouxe para você." Nessa hora, o jovem fica desarmado, porque ele foi para brigar, ele recebe um ato de gentileza, ele fica desarmado. Ele não esperava por aquilo. E além disso, ele fica envergonhado. Porque ele começa a pensar: nossa, eu tô xingando tanto ele aqui, ele veio e me trouxe um bolo. Eu tô fazendo mal para ele vem aqui e me fez o bem. Que tapa de luva que esse jovem levou. A outra face que Jesus ensinou. E aí o jovem agradece, pega o bolo. E aí os dias vão passando, as semanas vão passando, eles começam a se cumprimentar no elevador, que antes não se cumprimentava. Um pergunta como que tá o dia do outro. O jovem, quando vai colocar o som, já não coloca tão alto, porque falou: não, meu amigo agora mora aqui embaixo. Gosto desse rapaz, é uma pessoa gente boa. Não, eu vou diminuir o som. E aí as perturbações acabaram, com os dias passando. Acabaram por causa de um ato de gentileza recheado de humildade que aquele homem teve. Graças ao mensageiro do Senhor que intuiu ele. Então, meus irmãos, essa história é exatamente isso que Emmanuel está falando. Um simples ato de gentileza, de bondade, é capaz, meus irmãos, de colocar fim numa discórdia de anos. Mas a gente precisa ter humildade para deixar o orgulho de lado e ter este ato de gentileza com o próximo. Hoje, eu deixo aqui esse ensinamento para o nosso coração, para a nossa vida, convidando a todos a não apenas ouvirmos ele hoje, mas a vivermos. Que Jesus nos ensinava isso, a viver as palavras. Olha, meus irmãos, que Deus nos abençoe, desça sobre cada coração a força necessária para vencer essas discórdias com muita humildade. Lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos. Fiquemos com Jesus. E que assim seja.